Passou de R$ 1.212 para R$ 1.330. E com isso, a pensão alimentícia também passará por reajuste. Vamos entender as mudanças agora, no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Brenda Ribeiro. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Um prazer estar aqui novamente, no início do ano, começar muito bem. Exato, e com informação para quem está em casa, mudanças, alterações, né? Com certeza. Você que está aí pode e deve participar, enviando perguntas, compartilhando sua experiência com a gente. O WhatsApp do Mulher Demais é o 991050400. Vou até repetir devagar, tem gente que diz que não consegue pegar o número rápido. Tá aí na tela, ó, 991050400. Esse é o WhatsApp do Mulher Demais. Você manda mensagem pra gente e ao longo aqui do bate-papo, do quadro Seu Direito, a gente traz as perguntas ao vivo, tá? Vamos lá, trazer então essas informações, né, doutora? Como se dá esse reajuste na pensão alimentícia, que é baseado no reajuste também do salário mínimo? Explica pra gente. Exatamente, Bruno. O que é que acontece? Não são todas, mas a grande maioria das pensões alimentícias, elas são fixadas com base no salário mínimo. E, como se sabe, o salário mínimo é reajustado anualmente. Então, o que é que acontece? Na medida que o salário mínimo é reajustado, a pensão alimentícia também é de acordo com a porcentagem que ficou fixado em juízo ou através do acordo que foi homologado judicialmente. Agora vamos entender, né? Esse reajuste é de forma automática ou você precisa buscar ajuda de um advogado, ir até o judiciário de alguma forma? Como é que isso acontece também? Ótimo. O reajuste, ele é automático. Ele segue a mudança do salário mínimo. Ou seja, não é necessário procurar o judiciário. Mudou o salário mínimo, pronto, já mudou agora no mês de janeiro de 2023. Logo, agora, em janeiro de 2023, aquele que paga a pensão alimentícia terá que pagar com base no novo salário mínimo. Entendi. Esse cálculo depende de cada caso, doutora? Como é que acontece aí esse somatório, o valor dessa pensão alimentícia? Como é que fica a partir de agora? Pronto. No caso, a porcentagem vai continuar a mesma que ficou fixado anteriormente. Mas o que vai se mudar, e isso é certeza, é o valor. Então, também não se pode utilizar o desconhecimento. Muita gente fala, eu não sabia que teria que mudar. Não, existe uma decisão, você tem acesso a essa decisão e tem que procurar essa informação. Então, você que paga ou você que recebe pensão alimentícia tem que se ater a este detalhe. Entendi. Que é fundamental. Entendi. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas no WhatsApp do Mulher Demais. Vou até deixar na tela mais uma vez, é o 991050400. A Raquel pergunta o seguinte: recebo pensão alimentícia no valor de R$ 270, mas ele sempre coloca R$ 300. Com o ajuste, ele vai precisar fazer também esse reajuste na pensão? Ele tem, essa nossa telespectadora tem 3 filhos com esse rapaz, né? Eu não entendi muito bem, porque ela fala que o valor mesmo é 270. Mas essa pessoa, o pai, né, certamente das crianças, coloca R$ 300. Já arredondou aí esse valor. Então, com o reajuste, ele vai continuar também colocando esse valor a mais aí, doutora? Então, Bruno, o que é que acontece? Ela vai ter que... Raquel, não é isso? Isso. Raquel tem que observar a porcentagem. Ele paga a mais do que deveria, do que é obrigado. Então, quer dizer que, com a atualização, ele não precisa também arredondar ou acrescentar ao valor que ele é obrigado a pagar. Ele vai depositar mais caso ele queira. O dever dele é pagar o que ficou estabelecido. Como é que ela pode fazer isso? Através de um cálculo, que é bem simples, inclusive a gente pode fazer em casa. Vou até falar aqui para que vocês possam registrar. Então, uma coisa bem... Existe um cálculozinho, mas um que é bem simples, a gente pode pegar a calculadora do celular, você coloca a porcentagem que ficou fixada em cima do novo salário mínimo, que o resultado vai ser o valor que aquele vai ter que pagar. Vamos tentar aqui na calculadora do meu celular. Agora, R$ 1.300, né? Isso, 20%. A gente coloca 20% aqui, assim, 0,2. 1.320. Vezes 1.320.
fica R$ 264 reais. Isso. Esse aqui é o valor fixado, então, com relação ao novo salário mínimo, Isso, ao reajuste. Exatamente. Nesse caso, dessa porcentagem, então. Exatamente. Vou repetir aqui, ó, para o pessoal de casa acompanhar. Aqui na calculadora do celular, 20%. Tá vendo aqui, ó? Vezes 1.320. Aqui, 264. Tá aqui, ó. Esse aqui é o valor baseado no reajuste e levando em consideração os 20%. Os 20%. Esse é o valor, então, considerado padrão, doutora? Então, Bruna, a gente não pode dizer que é considerado padrão porque não existe ali o mínimo ou o máximo. Vai depender realmente de cada caso. Mas, a depender da situação de a gente ver com frequência, infelizmente, pensões fixadas entre 20% e 30%. Certo. Ver um valor superior, obviamente, dependendo da situação, é até um pouco mais difícil. Mas, enfim, como a gente sempre fala, cada caso é um caso. Perfeito. Mais uma dúvida aqui agora do William, porque a gente está falando sobre a questão do reajuste do salário mínimo. Justo. Mas ele pergunta, e quem não tem carteira assinada, também aumenta o valor da pensão? O reajuste é o mesmo, doutora? Sim, Bruna, e sim, William, o reajuste é o mesmo. Se a pensão ficou fixada com base no salário mínimo, tem que seguir o salário mínimo e o reajuste. Seja a pessoa que não trabalha de carteira assinada, um autônomo, se é no salário mínimo, tem que seguir a modificação. Agora, mais uma pergunta, que muita gente participando pelo WhatsApp do Mulher Demais, e eu sempre falo por aqui, quando tem novidade, mudança, gera dúvidas mesmo, né, doutora? Então, a nossa missão aqui é passar informação para o pessoal entender melhor tudo o que está acontecendo. O Alberto disse que já paga R$300 de um filho. E aí ele pergunta, teria que aumentar ainda mais esse valor? E ele repete aqui, é só de um filho aí nesse caso. Pronto. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ver a decisão onde ficou estabelecida a pensão alimentícia e ver sobre o que ficou fixada a pensão. Se foi no salário mínimo, se foi em cima do seu salário, caso você receba um salário que pode ser superior ao salário mínimo. Então, isso vai depender realmente do referencial que ficou fixada a pensão. E R$300. Vamos usar o valor, já que nós não sabemos a porcentagem baseada no que está. R$300 para uma criança, se a gente for considerar todos os gastos de uma criança, é um valor razoável que, se for colocar realmente ali nos pormenores, não dá para suprir, de fato, as necessidades de uma criança. Exatamente. Mais uma dúvida agora da Ana Paula, dos bancários. Obrigada pela sua participação, Ana Paula. Ela disse que o filho dela hoje tem 20 anos. E o pai dele cortou o plano, a pensão alimentícia. Só que agora esse rapaz teve 2 anos de depressão, só agora terminou os estudos, fez o Enem, estamos esperando o resultado. E ela pergunta, esse pai pode realmente deixar de pagar a pensão? Como é que fica nesse caso? Então, Bruna, a pensão alimentícia, ela não pode... Quem paga a pensão não pode, de forma alguma, deixar de pagar de forma voluntária. Para que você consiga a exoneração, porque esse é o nome da pensão alimentícia, você tem que entrar com ação judicial. E a pessoa que recebe a pensão alimentícia, ela tem o direito à defesa. Ou seja, você vai requerer em juízo para que finalize o pagamento, apresentando suas justificativas, e a outra pessoa vai ter a chance de se defender, de demonstrar que ainda tem a necessidade de receber aquela pensão e os seus motivos, e aí fica a cargo do juiz essa decisão. Mas voluntariamente não pode, só através da determinação judicial. E aí, nesse caso, mesmo esse rapaz já tendo 20 anos, né, já prestou aí o vestibular, no caso dele, o Enem, mesmo assim, esse pai não pode deixar de pagar por conta própria, né? De forma alguma. Pode ter a idade que for, para deixar de pagar a pensão, tem que ter a ação de exoneração de alimentos. Ainda falando sobre esse assunto de hoje, né, com relação à pensão alimentícia e o reajuste do salário mínimo, como é que faz para saber se realmente a pensão foi referenciada, se está realmente conectada aí com esse reajuste? Pronto. A forma que a gente consegue visualizar é quando a gente faz um acordo, vai estar na minuta deste acordo, seja judicial ou extrajudicial, a porcentagem, o referencial. E geralmente vai estar lá da seguinte forma: a pensão alimentícia vai ser fixada em X% em cima do salário mínimo nacional vigente.
ou se foi em uma sentença, se decidiu ao final do processo, na sentença do seu processo, com toda certeza, vai estar lá descrito a porcentagem e o referencial. Então, se você tem em mãos em casa o termo de acordo ou a sentença, é só ir na sentença, ler, que com certeza vai achar. Se não tem, é interessante entrar em contato com o advogado, que a pessoa entrou com essa ação judicial, que com certeza vai ter acesso e vai transmitir a informação necessária. É interessante, doutora Brenda, que aqui no WhatsApp do Mulher Demais são vários relatos e com valores diferentes. Ó, o pai da minha filha só paga R$150, o pai das minhas 2 filhas paga R$100 para cada uma. Então são realmente realidades bem diferentes, né? E valores que se adequam ou que mudam com relação a cada caso. Independente desse valor, né, seja R$100, 150, em alguns casos R$300, cada um deles sofre esse reajuste também? Precisa aumentar a partir de agora? Sim, se ficou fixado com base no salário mínimo, tem que reajustar, não tem escapatória. E quando esse pai ou a pessoa que paga essa pensão alimentícia recebe mais do que um salário mínimo? A gente viu aqui o caso de uma pessoa que não tem carteira assinada, por exemplo, e quando a pessoa recebe além do valor de um salário mínimo, também reajusta? Vamos entender esse processo. Então vamos lá. Mesmo que a pessoa tenha carteira assinada, mas recebe além de um salário mínimo, geralmente se usa por base, nessas circunstâncias, o próprio salário mínimo. Mas aí vai depender do caso, da necessidade da criança, da possibilidade daquele que paga. Então a porcentagem ela vai ter uma margem um pouco superior do que 20%, 30%, 40%. Pode chegar até 100%, 200% do salário mínimo. Vai depender realmente da situação. Isso tudo aí é acordo judicial? É decidido no judiciário mesmo? Sim, no judiciário, caso seja necessário levar ao judiciário. Quando se existe um acordo entre as duas partes, é interessante, de toda forma, homologar, referendar esse acordo que se faz de forma judicial. Um acordo extrajudicial, ele só é válido quando é realizado na Defensoria Pública ou no Ministério Público, que é possível nessas circunstâncias. Mas mesmo que exista aquele famoso acordo de boca, que esteja tudo bem entre os pais e a criança, é importantíssimo que se oficialize. Sim. E é fundamental faz o acordo, se faz a minuta e pede a homologação no judiciário. Muito bem. Acho que o pessoal de casa consegue ver que são muitas, mas assim, muitas questões mesmo no WhatsApp do Mulher Demais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, a gente vai dar uma olhada em todas essas perguntas, porque certamente algumas se repetem, né? São dúvidas frequentes. E no próximo bloco a gente continua com o quadro Seu Direito, aqui com a advogada Brenda Ribeiro, hoje falando sobre pensão alimentícia. O que é que muda com relação ao reajuste do salário mínimo? Combinado assim, doutora? Combinado, Beleza. Bruna. Até o próximo bloco, então. Vamos mudar de assunto?